Muito bem, amados, chegamos então ao nosso 28º encontro. Nós estamos tratando do livro de Apocalipse. Nós já vimos as quatro primeiras trombetas sendo tocadas e hoje nós chegamos na quinta trombeta. As quatro primeiras trombetas, elas trouxeram o juízo de Deus sobre a terra, sobre os mares, sobre o rio e sobre os astros. Nós já vimos isso. Mas daqui para frente a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Porque agora as trombetas vão ser tocadas e vão trazer terror. Terror demoníaco sobre a face desse planeta. Vão aparecer agora demônios invadindo a Terra para atormentar os homens. Atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. Aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. A quinta trombeta libertou demônios que estavam presos no poço do abismo. E esses demônios agora têm poder para atormentar, não para matar. O poder deles é limitado. O poder deles é de acordo com a vontade permissiva de Deus. Eles têm autorização de Deus para fazer e não fazem além do que é autorizado por Deus. Então ele está autorizado por Deus para atormentar, não para matar. Eu acredito que Deus permite que assim seja como uma forma de admoestação pelo pecado, para que o homem sofrendo se volte para ele. Eu penso assim. Mas tudo acontece dentro da vontade permissiva de Deus. Ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Todo o poder está nas suas mãos. Então a gente vai entender um pouquinho agora, João falando para a gente, o que acontece quando o quinto anjo toca a trombeta. Começa assim o texto, capítulo 9 de Apocalipse, verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Para aqui. João está dizendo para nós que ele viu uma estrela caída, não caindo e não queria cair, mas uma estrela caída na terra. E João está descrevendo algo, então, que já aconteceu. Ele está vendo uma estrela que já tinha caído na terra. Essa estrela é Lúcifer. É Lúcifer. Jesus falou para nós, e Lucas deixou registrado no capítulo 10, verso 18, quando os apóstolos voltam da sua missão, explicando que felizes porque até os demônios estavam sujeitos a eles. Então o Senhor Jesus fala para eles assim, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, essa estrela caída que João está vendo aqui é o Lúcifer. E ele continua. E eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, falou Jesus, e João vai dizer para nós assim, e esse Satanás caiu, foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então João está falando agora, continua ainda no versículo 1, dizendo que a estrela caída, que Jesus falou, que João está afirmando aqui agora, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Versículo 2. E ela aqui, a chave, abriu o poço do abismo e subiu fumaça. Fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, quando Satanás recebe essa chave, abre esse poço, a primeira coisa que eles vão ver é muita fumaça. Fumaça ao ponto de cobrir o sol e o ar. Versículo 3. E também da fumaça saíram gafanhotos. Na verdade, demônios. E na fumaça saíam demônios. Para onde? Para a terra. Está em versículo 3. Também da fumaça saíam gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder, como tem os escorpiões da terra. É um poder como que tem os escorpiões da terra. O escorpião é um animal cheio de veneno. E ele envenena as pessoas. Essa é a descrição. Os demônios envenenam as pessoas. O sofrimento que o escorpião traz é um sofrimento real. É dor. Então os demônios cheios de veneno trazem sofrimento e dor. Mas não pode matar. Não pode matar, porque o poder dele está limitado à vontade permissiva de Deus. No verso 4,
João vai dizer, e foi-lhe dito para os demônios que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Esses demônios foram libertados. Tem poder para envenenar os homens. Não tem poder sobre a terra, sobre as coisas verdes. E eles não podem tocar naqueles que têm o selo de Deus sobre a fonte. Está aí no verso 4. Verso 5. E foi-lhe também dado que não os matassem. Quem? Os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo. E sim os atormentassem. Então os demônios não têm poder de matar, mas têm poder de atormentar. Durante 5 meses. Esses 5 meses é literal. A gente não pode assumir isso aqui de forma literal. A gente lê 5 meses, mas não pode afirmar 5 meses. É definição de um tempo. Por um tempo isso vai acontecer. E ele continua. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Esse aqui é o tormento que os demônios trazem. Dor, veneno. Verso 6. Naqueles dias, quando esses demônios estiverem soltos e trazendo todo esse tormento, os homens buscarão a morte e não acharão. Ou seja, os homens vão achar que a morte é a solução para os seus sofrimentos. Vão achar que a morte vai trazer alívio daquele sofrimento que os demônios estão trazendo. Mas quando, na verdade, vai trazer mais castigo ainda. Castigo eterno para aqueles que se matam. Mas a Bíblia está falando para a gente, João está falando para a gente que esses demônios vão atormentar tanto ao ponto dos homens buscarem a morte, achando que a morte vai trazer alívio para o tormento que esses demônios estão trazendo. E ele continua, os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O tormento vai ser tão sério que as pessoas vão preferir a morte. Não, mas a morte física, filho, é só um começo. E a eternidade? É a eternidade. Essa vai ser eterna, vai ser o sofrimento eterno. Então João agora vai descrever para a gente como é o aspecto de um demônio. Ele vai descrever para a gente na visão humana, dentro do vocabulário que ele tem, dentro das palavras que ele tinha. Ele vai tentar descrever para nós aquilo que ele está vendo. E ele está vendo o demônio. Ele vai tentar dizer para nós qual é o aspecto, qual é a aparência de um demônio. Então ele vai descrever o demônio com palavras humanas. E tenta você pensar em descrever uma coisa que nenhum ser humano jamais viu. E você não tem palavras para descrever aquilo. Então ele vai descrever por semelhança. O que mais se assemelha, ele vai falar para a gente. Então no verso 7 ele fala assim: o aspecto dos gafanhotos, ou seja, o aspecto dos demônios, era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Então no verso 7 ele fala que era semelhante a cavalo. Não era cavalo, é semelhante a cavalo. Na cabeça como coroa, não era uma coroa, era como se fosse uma coroa. E não era de ouro, ela parecia ser de ouro, mas não era de ouro. E seu rosto como o rosto de homem, não é que seja rosto de homem, é como o rosto de homem. Verso 8. Também tinham cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. E tinha couraça como couraça de ferro. E o barulho de suas asas que faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm para a peleja. Tinha ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. E na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses, por um período. Tinha sobre eles como um rei. Não é que fosse um rei, era como se fosse um rei. O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e o nome em grego é Apolion. Então João viu Satanás recebendo a chave do abismo, abrindo o poço, e ao abrir, fumaça sai com abundância. No meio da fumaça, demônios, gafanhotos, cheios de veneno, na verdade cheios de veneno, para atormentar
aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eles vêm para atormentar aqueles que não aceitam a Cristo, não aceitaram a Cristo. Esse demônio tem uma fome insaciável, como a fome de um gafanhoto. O gafanhoto não para de comer, é uma fome insaciável. Eles estão preparados como cavalos para a guerra. É como se fossem cavalos preparados para a guerra. Eles estão vindo para a guerra, para a batalha. O rosto como o rosto de homem, simbolizando inteligência, mostrando que eles são astutos. Cabelos como cabelos de mulher, simbolizando a sensualidade que atrai. Dentes como dentes de leão que devora e destrói. É duro dizer, mas esses demônios que nós vimos aqui sendo libertos do poço estão por perto. É verdade, irmãos, estão por perto. Eles transformam a vida de um incauto em um verdadeiro pesadelo, atormentando, de dia e de noite atormentando, tirando a paz, tira tanto a paz que tira a alegria de viver, ao ponto do homem pensar em se matar. Trazem dor, lágrimas, sentimento de culpa, vergonha pelo pecado praticado, angústia, a angústia interior, aquela que você fica pensando, se martirizando, será que Deus me aceita? Será que Deus não me aceita? Angústia e desgosto, o desgosto pelos atos praticados. O demônio faz isso. No seu veneno, ele traz dor, lágrima, culpa, vergonha, angústia, desgosto, vontade de morrer. Mas isso é para quem não está selado pelo Espírito Santo de Deus. Os demônios não podem tocar naqueles que se renderam a Cristo, naqueles que se entregaram a Cristo, que fazem parte agora do corpo de Cristo. Aí, 1 João 4,4 diz para nós, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Isaías 54,17 vai dizer, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Porque nós temos a marca, o selo, o sangue de Cristo, que nos defende e nos protege de toda e qualquer cilada ou seta inflamada que o inimigo coloca em nossa direção. Essa é a verdade. É isso que o João está falando para a gente. O diabo está aí. Seus demônios estão aí também. Mas para nós que temos o selo da promessa, nós estamos libertos, guardados para o grande dia do Senhor. Aí no verso 2 ele vai colocar assim, 12, perdão, fala assim, o primeiro ai passou. Por que fala primeiro ai passou? Porque quem estudou comigo a quarta trombeta, viu que no final da quarta trombeta, aquela águia que passa voando dá 3 ais. Ai, 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 esse é o primeiro ai. Então ele colocou no verso 12, o primeiro ai passou. E eis que depois dessas coisas, vem ainda mais 2 ais. Se a coisa já estava ruim, vai piorar. Peço a Deus que nos conceda a oportunidade de continuar estudando a sua palavra, que Ele nos use para a honra e glória do nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima.